Professor Wellington, como nós já havíamos pré-acordado, nós estaremos enviando nossas apresentações através de vídeos. O capítulo a qual meu grupo ficou responsável foi o capítulo 12, que se refere ao sistema federativo e ao fenômeno da descentralização. Partindo da premissa que o senhor assistiu a apresentações anteriores à minha, já vou iniciar dos casos mais importantes da descentralização na América Latina. Antes de iniciar citar estes casos, nós vamos ver a relevância do processo de descentralização está diretamente associada a dois fatores. O primeiro fator, o grau de extensão, o tamanho geográfico do país e a sua diversidade regional em termos econômicos. Na América Latina, existem 3 casos específicos que nós vamos abordar nas nossas próximas apresentações. Que seria o caso da Argentina, Colômbia e Brasil. Iniciando pelo processo de descentralização na Argentina. A Argentina é dividida em 3 níveis de governo: o governo central, as províncias e os municípios. Para um grau de entendimento melhor, nós podemos fazer uma comparação ao Brasil, tratando o governo central como o governo da União, as províncias como os nossos estados e os municípios aos nossos municípios. Futuramente nós vamos ver que existem suas diferenças, mas é só para um grau de comparação, para um melhor entendimento. As províncias, elas têm um papel central na federação. Já os municípios, na Argentina, eles não possuem nenhuma atribuição em lei. Então, os municípios são super dependentes das províncias, que varia de cada província, pois todas as províncias possuem autonomia de realizar todas as suas atribuições. Vamos agora a trabalhar as seguintes áreas. A educação. A educação primária e secundária é de responsabilidade das províncias. Trazendo novamente um exemplo para cá, para o Brasil. Seria como se o ensino fundamental, se caracterizando pelo ensino primário, e o ensino médio, se caracterizando pelo ensino secundário. É de responsabilidade das províncias. Só que ao contrário, no Brasil nós vemos o quê? Que o ensino primário, o ensino fundamental, seria de responsabilidade dos municípios, o ensino secundário, o ensino médio, de responsabilidade dos estados. Mas, como na Argentina, os municípios não possuem nenhuma atribuição em lei, isso tudo é de responsabilidade das províncias. O ensino superior é de responsabilidade do governo central. Assim como no Brasil, as nossas universidades respondem ao governo federal. Em relação à saúde, as 3 esferas de governo prestam esse serviço. Os municípios não prestam esse serviço dentro de lei, mas sim atribuição que suas províncias o designam. A Previdência Social é uma atribuição do governo central. Como nós temos no Brasil, o INSS é um órgão, uma entidade do governo federal. Só que na Argentina, as províncias contêm caixas previdenciárias para funcionários das províncias e dos municípios, trazendo novamente para o Brasil para entendermos melhor. No Brasil também o INSS responde ao governo federal, mas nós podemos acompanhar em alguns municípios que existem os IPMs, que é Instituto de Previdência Municipal. E cada município, em sua maioria às vezes, cria esta entidade dentro do seu governo. Outro ponto, tanto o governo central como o das províncias, eles possuem responsabilidades pela regulamentação de setores de infraestrutura, transportes, portos, ferrovias, água potável. O que é que acontece? Isso é de responsabilidade do governo federal e das províncias. O setor de iluminação pública,
limpeza, conservação de praças, conservação de ruas, parques, prestação de serviços regulamentados básicos. Isso as províncias designam aos municípios. Lembrando novamente, isso não consta em lei específica. O que é que acontece? Apenas as províncias designam essas atividades aos municípios, sendo que isso não é uma atividade regulamentada em lei a estes municípios. As províncias, elas tiveram um papel de destaque no processo de descentralização na Argentina, contando com a expressiva autonomia determinando suas despesas públicas. O que foi que aconteceu? Na Argentina, as províncias possuem autonomia administrativa total. Não existe esta dependência de uma autorização do governo central. Elas possuem seu livre acesso ao modo de tributação e ao modo de como gastar as despesas públicas. Elas possuem esta autonomia. Daí este grande papel na descentralização, porque a partir do momento em que as províncias possuem o poder, que, entre aspas, só teria o governo central, então está havendo o processo de descentralização. O processo de descentralização na Colômbia. Na Colômbia também existem 3 níveis de governo. O governo central, o departamental, correspondente ao nosso nível estadual, e o municipal. Olha novamente essa comparação Brasil-Colômbia, para um maior entendimento. Entre os anos de 1930 e 1970, na Colômbia houve uma progressiva centralização, um movimento centralista. O que foi que aconteceu nesse momento? Tanto a despesa pública como a tributação era de única e exclusivamente responsabilidade do governo central. O governo departamental, correspondente aos estados, e o municipal não possuíam sequer uma autonomia. Só que, entretanto, a partir da década de 80, esse processo começa a sofrer uma reversão. O marco inicial deste processo de descentralização foi o Ato Legislativo de 86, mas que apenas em 93, pela Lei número 60, foi especificamente colocado em lei as competências de cada nível de governo. Então nós podemos ver que na Colômbia, só em 93, bem recentemente, a Colômbia atribuiu as suas